E olha, a gente, como tem falado aqui desde o início do Jornal de hoje, estamos já aí no último dia do mês de junho. Amanhã já começa o segundo semestre do ano. Parou para pensar nisso, gente? E nos primeiros meses de 2022, muitas empresas voltaram a contratar graças ao retorno das atividades, com essa questão ficou um pouco mais amena, né, em relação à pandemia, e os números de emprego com carteira assinada registraram perto de 1 milhão de novas admissões entre janeiro e junho. E para fazer uma análise de mercado do primeiro semestre e trazer também perspectivas para os próximos meses, eu converso a partir de agora, ao vivo, com o psicólogo organizacional Adilson Mirante. Bom dia, muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite, Adilson, aqui na Edição Manhã. Bom dia a todos, obrigado aí. Adilson, trouxemos aí esses números e o setor de serviços, de acordo com o seu próprio levantamento, tem sido o grande responsável por essas contratações ao longo desse primeiro semestre? Sim, na verdade, essa retomada ela começou o ano passado. Nós tivemos um ano com mais de 2 milhões de empregos gerados com carteira assinada em 2021. Mais um pouco mais que isso também é o mercado informal, sem carteira assinada. O Brasil cresceu o PIB mais de 4% no ano passado e continuou esse ano. Só que a continuação desse ano tem algumas novidades. Com a retomada a partir de março aí de todo mundo de novo às atividades, principalmente dos segmentos de serviço, turismo, hotelaria, eventos, são segmentos que foram os mais prejudicados. A dinâmica nesse ano está mudando. Nós continuamos no mesmo ritmo, um pouco menos, ritmo forte de contratações, quase 200 mil novos empregos com carteira assinada por mês. Devemos fechar junho com mais ou menos 1 milhão e 100 mil novos empregos com carteira assinada. A maior parte disso de serviços, a retomada desse setor. De cuidados pessoais, turismo, hotelaria, eventos de negócio. São Paulo, Campinas, são regiões muito fortes na área de eventos e serviços. Estão sendo bastante privilegiados nessa retomada do emprego. Perfeito. Adilson, nesse cenário que você está descrevendo para a gente, se observa alguma questão relacionada, por exemplo, à mão de obra? Essa mão de obra especializada, ela está começando a faltar ou caminha bem nesse sentido? Tradicionalmente, sempre nós tivemos crises e sempre que nós voltamos das crises ao longo dos últimos 30 anos, só para pegar mais ou menos uma referência para hoje, toda vez que você ultrapassa a taxa de desemprego de 10%, os salários caem. Toda vez que você começa a chegar numa taxa baixando próximo de 7%, 7,5%, entre 7% e 8%, os salários começam a se recuperar. Então, nós devemos estar já fechando o semestre numa taxa abaixo de 9, 8,5%, nós estamos chegando nisso, se não em julho, em agosto. Deveremos fechar o ano, o ritmo talvez não seja tão forte no segundo semestre, mas nós vamos fechar o ano a continuar nas projeções dos analistas sobre crescimento da economia em 2022. Nós podemos estar fechando o ano na taxa de 7% a taxa de desemprego. Obviamente, essa taxa de 7% ela tem nuances. O Nordeste tem o dobro da taxa de desemprego do que o Sul e Sudeste. Então, aqui no estado de São Paulo, aqui na nossa região, essa taxa já está em 7%. Quando você chega nessa faixa, já começa a faltar mão de obra. As empresas para cargos especializados têm que tirar de alguma outra empresa. Essa mão de obra especializada não tem mais disponível. Você tem que pagar mais para que essa pessoa mude de emprego. Então, os salários devem começar a retomada
recuperar as perdas dos últimos anos a partir do segundo semestre. E rapidamente. Isso eu já sinto aqui no nosso dia a dia, na nossa consultoria, eu já percebo os nossos clientes de recolocação estão se recolocando já numa remuneração maior do que tinham antes. Ótimo, a gente já volta a falar um pouquinho mais sobre a questão das perspectivas também para o próximo semestre, que já começa amanhã, mas quando a gente ainda fala da mão de obra especializada que está começando a faltar, seria uma oportunidade também para algumas pessoas, de repente quem está mais estagnado, buscar uma capacitação, buscar uma qualificação e passar a se destacar nesse oceano de repente aí de especialidades e de falta de profissionais especializados? Seria uma orientação interessante para quem nos acompanha? Seria. Se você se referir a serviços, tem uma gama de opções de cursos rápidos que as pessoas podem fazer. Se você falar em indústria, que também está caminhando muito forte com contratações, os cursos técnicos, né? O Brasil nunca investiu em cursos técnicos como deveria. Investe-se em curso de terceiro grau de universitário, às vezes sem necessidade, quando a indústria ela tem carência muito forte de cargos técnicos. Qualquer tipo de cargo técnico, de cargo de tecnólogos. Então, esses cursos de segundo grau, cursos técnicos de Senai, são importantes para quem quer se projetar nos próximos 2, 3 anos. Sugiro investir nesse tipo de formação. Perfeito, orientação assim que vale ouro nesse início de manhã para o nosso público, viu, Edilson? Até porque a gente está falando de uma mão de obra, você já deu aí o caminho das pedras, especialmente para os jovens, né? Muita gente está saindo ali da faculdade, da escola e fica meio perdido. Invista então nesses cursos técnicos que com certeza eles vão te abrir um leque aí de oportunidades, né? Só para a gente encerrar a nossa conversa, vamos fazer então esse resumo do que a gente pode esperar para o próximo semestre até o fim do ano. Nós vamos continuar volume de contratações, a economia tem tido muito investimento, tem muito investimento entrando no Brasil, você tem muitos gargalos na infraestrutura, o investimento em empresas de energia, dos leilões, as privatizações que estão ocorrendo, trazem investimentos, novas fábricas, que a carência de produto no mercado, em muitos segmentos da indústria, falta produto, então as empresas estão contratando e o mercado tende a consumir essa maior produção. Esses investimentos se transformam em novas vagas, deveremos ter um segundo semestre numa faixa, provavelmente, entre 100 e 150 mil novos empregos com carteira assinada por mês, e chegaremos no fim do ano, como eu disse, nessa faixa de desemprego já de mais ou menos 7%. Isso já começa a ser uma carência forte de mão de obra técnica especializada. Quem não tem primeiro grau, sugiro voltar a estudar. Essas pessoas vão continuar tendo dificuldade de emprego. O mercado busca pessoas qualificadas. Quanto mais qualificação, melhor nessa hora. Perfeito, muito obrigada pelas suas orientações, um ótimo dia e vamos torcer aí por dias melhores e pessoas mais conscientes em busca também de qualificação e capacitação para se destacar, para conseguir um espaço aí no mercado de trabalho. Edilson, muito obrigada, ótimo dia para você. Obrigado a vocês, um abraço. Importante é você buscar o seu espaço ao sol, estude, se capacite. Como o próprio Edilson falou e deu essa orientação, tem um Sistema S que oferece muitas vezes cursos no valor menor e às vezes até de forma gratuita. A gente sempre traz para você aqui no nosso quadro oportunidades. Fique ligadinho também, porque sempre tem essa oportunidade para você. Tenha isso em mente. Preciso me capacitar, preciso estudar mais, preciso subir o degrau para que eu possa me destacar e abocanhar aí alguma dessas vagas que o mercado está oferecendo. Fica aí também essa orientação para você.